Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Gisele Souza. Essa é a Viviana que vai nos ajudar. Oi, Viviana! E nós vamos falar sobre retomada de conteúdo dos jogos. Vamos lá. Qual o objetivo da nossa aula hoje? Identificar as diferenças entre brincadeira, jogo e esporte. Entender a origem e o conceito dos jogos cooperativos. Identificar os diferentes tipos de jogos cooperativos. O que sabemos? Sabemos, hein? Jogos cooperativos. Qual a sua trajetória nas aulas de educação física? Como ele é aplicado na aula de educação física? É brincadeira? É jogo ou é esporte? O que difere uma coisa da outra? O que difere o jogo, a brincadeira e o esporte? Vamos ver? A brincadeira. O que é uma brincadeira? Maior liberdade para criar. Então, a brincadeira você pode criar suas regras. Tem maior liberdade. Brincadeiras de mau gosto. Tem as brincadeiras de mau gosto, são os bullies, né? Que a pessoa chega lá e faz, uma brincadeirinha que não gosta, uma piadinha que não gosta. Esse é o tipo de brincadeira de mau gosto que não deve acontecer na escola. Reproduz valores e comportamentos. Brincadeira do cavalinho, por exemplo, aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo que é a brincadeira do cavalinho lá no Brasil colônia. Mas reproduz os valores. Qual é a brincadeira lá da tua região? Que brincadeira que você lembra na tua região que é legal, que você acha que brincam lá? Bete? Você joga bete na rua? Que brincadeira que você faz? E quais são as regras dela? Por essa maior liberdade de criar. Vocês criam regras quando vão brincar? Como é que é? E os jogos? O que são jogos? São regras combinadas com os colegas antes do início. Então, quando você vai jogar, você combina com seus colegas lá. Ó. O bet, por exemplo. O bet é um jogo que tem várias regras. Depende da região, do lugar que você está. Então, você está lá jogando bet, combina com seu colega. Ó. Vamos ter assim, vai ter bete ombro, vai ter carniça, carne, né? Vai ter, então, depende do lugar que você está e depende de onde você está, porque daí varia muito, muito, muito. Atividade física ou intelectiva? Entretenimento. Ele é uma atividade física, intelectiva ou entretenimento? Ou é tudo? É tudo, né? Ela pode ser intelectiva, você pode fazer um jogo, ela é um jogo mesmo de criar umas próprias regras, tem vários tipos de jogos, né? A gente pode jogar lá tapa certo, que a gente pode inventar outras regras, tem lá os jogos que banco imobiliário, o jogo da vida, né? Que são os jogos intelectivos. E entretenimento também, você pode jogar ali no computador, aqui nós temos uma foto do jogo de Uno, né? O Uno, ele é bem legal porque você pode inventar umas outras regras, além da que já vem escrita no jogo, né? E o esporte? O que é o esporte? O esporte já não inventa a regra. Ele é uma atividade sistematizada com fim competitivo. O objetivo do esporte é ganhar. E assim as regras pré-definidas. As regras são ali pré-definidas. Então, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ou pode. Então, tem instituições reguladoras, são federações e confederações. Então, tem alguém que regula essas atividades. É uma carreira profissional, é remunerada. Entendeu? Você ganha para fazer esse tipo de esporte. As atletas ganham. E tem um alto rendimento e também tem um alto índice de lesões. Então a gente está vendo que o esporte ele é diferente das brincadeiras e dos jogos, né? Eles são atividades sistematizadas com fins competitivos, de ganhar ou perder. Exercício 1. Brincadeiras, jogos e esportes fazem parte do conteúdo de educação física escolar. É o nosso conteúdo, né? Porém, apresentam características específicas. Explique o que faz uma modalidade ser considerada esporte e não jogo. Tempo para vocês.
Voltamos! E aí, conseguiram diferenciar o esporte e não o jogo? O que é o esporte? O esporte, ele tem regras pré-definidas. Então, quando você vai praticar um esporte, você já sabe quais são as regras desse esporte. Do vôlei, do futebol e do basquete. Você já conhece as regras. Tem uma confederação também, ou uma federação. Então, tem um pessoal que fala assim, não, a federação que muda as regras, que sabe quem é as regras. Então, existe uma confederação ou uma federação, dependendo do esporte, né? O esporte também ele possui atletas renumerados, né? Então, os atletas eles ganham, é como se fosse um trabalho mesmo, eles ganham para estar fazendo essa atividade, ganham para estar praticando. Existem treinamentos que eles têm que fazer quase que diariamente. Então, por isso que é esporte e não jogo. O que são os jogos cooperativos, então? Os jogos cujo objetivo é proporcionar diversão. Então, o principal objetivo do jogo cooperativo é a diversão, tá? Ele não se preocupa em competir. Competir faz parte do jogo, mas não é a preocupação máxima, não é o nosso objetivo como esporte lá, né? Valores incomuns à atual sociedade. Então, os jogos cooperativos também trabalham tipo de valor, né? União, respeito, cujo objetivo é exacerbado. Então, ele não trabalha a competição exacerbada e a individualidade, ele trabalha o grupo, entendeu? Trabalha a diversidade, então trabalha com todos, com o grande, com o pequeno, com o idoso, né? E a inclusão através do coletivo, então trabalha com todos. Então aqui nós temos uma atividade chamada paraquedas, então essa atividade é totalmente inclusiva, todos ficam ali segurando o paraquedas e no momento específico o professor dá um comando. Então aqui, nesse momento, acho que o professor deu um comando de que alguns alunos iam passar pelo paraquedas sem que o paraquedas caísse em cima deles o mais rápido possível. Então todos levantaram o paraquedas e todos colaboraram para que o paraquedas não caísse em cima dos alunos. Né? Os jogos, o objetivo é proporcionar a máxima diversão. Aprender a viver uns com os outros e não contra os outros. Então, é trabalhar com o outro, não contra o outro. Cada um é responsável por contribuir com o resultado bem-sucedido do jogo, se sentindo corresponsável. Então, você tem que trabalhar para ajudar aquele time, para ajudar aquela equipe, entendeu? Dentro do que é possível para você fazer. Eliminando o medo da rejeição. Então, ninguém vai te rejeitar porque você não conseguiu pular mais longe. E vai sim valorizar o que você conseguiu fazer. Se for pular pouco, pular muito. Então, isso vai ser valorizado nos jogos cooperativos. Então, um dos principais objetivos dos jogos cooperativos é o respeito, a valorização e a integração de todos. Então, como é que surgiu os jogos cooperativos? Os povos ancestrais, eles viviam cooperativamente. Então, lá antigamente eles viviam cooperativo. Por quê? A pessoa ia lá pescar, então tinha a pessoa que pescava, tinha que pegava o peixe, tinha que levava o peixe, tinha que assava o peixe e todos comiam. Então, cada um tinha a sua função, mas era cooperativo, todos tinham que ajudar. Membros das comunidades tribais se uniam para celebrar a vida. Então, em alguns momentos, as comunidades tribais celebravam a vida todos juntos, cooperando um com o outro. E nos Estados Unidos, Ted Lenz, na década de 50, sistematização dos jogos cooperativos. Ele sistematizou os jogos cooperativos, né? Os jogos, objetivo... O exercício 2. Os jogos cooperativos podem ser observados desde as formas de viver das comunidades primitivas, porém, foram sistematizados ao longo dos anos. A partir da sistematização, em qual local podemos dizer que eles tiveram sua origem? Tempo para vocês.
Então, conseguiram ver qual foi a sistematização? Foi lá na década de 50, né, por Ted Lenz, que fez a sistematização dos jogos cooperativos. Então, tem os tipos de jogos cooperativos. Então, a gente vai ver cada um deles. O sem perdedor. Como é que é esse jogo sem perdedor? Jogo plenamente cooperativo. Todos jogam para superar um desafio em comum e pelo prazer de jogar. Então, esse jogo sem perdedor, todo mundo vai jogar. Então, existe, por exemplo, um caçador de 6 bases. Todo mundo joga e quando a pessoa é queimado, que é uma queimada, né? Vai lá para uma base e ela vai rodar todas as bases e vai voltar para o jogo. Então, esse é um tipo de jogo que não tem perdedor. Mas sempre está jogando, você pode jogar uma aula inteira esse jogo, porque não vai ter perdedor e nem ganhador. Resultado coletivo. Permite a existência de 2 ou mais equipes, sem que haja a competição entre ambas. Exemplo, acertar uma quantidade de lances livres no basquete. Então aqui também tem um exemplo do jogo sem perdedor. E os jogos de inversão. Os jogadores experimentam situações de troca entre as equipes. Então como é que é esse jogo de inversão? Eles experimentam a jogo de troca. Então tem lá, os times estão jogando a queimada, vou usar como exemplo a queimada de novo. Os 2 times estão jogando a queimada, de repente o professor fala, agora quem é do time verde vai para o time azul, e quem é do time azul vai para o time verde. E os placares vão ser invertidos. Então, quem está jogando no time azul virou o time verde, vai ter que também lutar para placar ser. Então, esse que é o jogo de inversão. Ou, troca-se as bases, né? Então, que você era do time azul, você virou do time verde, você era do verde e ficou azul. Então, esses são os tipos de jogos de inversão. Aí nós temos os jogos semi-cooperativos, que são basicamente jogos de estrutura competitiva, mas com elementos de cooperação, favorecendo a diminuição gradativa da competição. Então, como é que são esses jogos aí semi-cooperativos? Então, vamos lá na queimada de novo, né? Então, a queimada, você pode jogar um caçador de cones, né? Uma queimada de cones. Então, o objetivo do jogo é você queimar o cone, derrubar o cone. Mas a tua equipe vai ter que colaborar para que a outra equipe não consiga derrubar o cone. Então ele é semi-cooperativo. Ele realmente tem um ganhador, mas a equipe coopera entre si. Quebra-gelo. Considerados jogos de abertura para conhecer os colegas, aprender nomes, normalmente muito dinâmicos. Então o quebra-gelo é aquele famoso jogo, aquela dinâmica, né? Então você vai numa empresa, faz aquela dinâmica do quebra-gelo. Então a pessoa vai lá, faz uma brincadeira de como descobrir seu nome, né? Tem aquela brincadeira que todos os sapatos são jogados no meio da sala e você tem que achar o teu par de sapato. Então são tipos de jogos de quebra-gelo, são dinâmicas. Toque e confiança. Ajuda as pessoas a observar como lidam com a confiança em suas vidas. Então esse tipo de jogo, ele é mais feito nas empresas também, ou quando tem algum problema na equipe, tem algum problema na sala, então você faz um jogo de toque e de confiança, né? A pessoa tem que confiar para fazer aquele jogo. Então, tipo de jogos cooperativos, o que precisa? A criatividade, então você tem que ser criativo, porque normalmente pode ser que surja alguma regra diferente dentro do percurso desse jogo. Sintonia e meditação, então eles estimulam a sintonia e meditação. Estimula a expressão da imaginação, intuição e criatividade. Então, a pessoa que faz jogo cooperativo está estimulando isso. O fechamento serve para dar às pessoas a chance desse posicionamento em relação ao grupo e a si mesma, mostrar o que aprenderam. Então, esse jogo cooperativo de fechamento, normalmente também são dinâmicas, né? Que você faz no final do dia, no final de uma palestra, no final de uma aula, para ver o quê? Se as pessoas conseguiram aprender, se elas conseguiram chegar no objetivo. Então, servem para isso. O que estudamos? Brincadeiras, jogos e esportes não são a mesma coisa. Cada um tem sua característica e especificidade. Os jogos cooperativos fazem parte da sociedade desde as comunidades primitivas, tendo sido sistematizados nos Estados Unidos na década de 50. Os jogos cooperativos procuram trabalhar a diversidade e a inclusão através do coletivo. Existem diferentes tipos de jogos cooperativos. Bom, então foi isso, estudantes do ensino médio. Espero que tenham gostado. Até breve.